Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos novamente aqui, com a graça de Deus, permitindo mais um estudo do Livro dos Médiuns. Estudo realizado pelo grupo EGE, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje, a nossa reunião de número 14. O objeto do estudo desta noite é os itens 303 a 341 do Livro dos Médiuns. Temos as questões para debate, faremos a leitura e também faremos a leitura dos conceitos e informações extraídos dos pontos indicados. Então, vamos lá. Por que Deus permite que ocorram as mistificações? Qual o meio de evitar as mistificações nas comunicações mediúnicas? A mediunidade pode ser explorada por fins especulativos? Qual a melhor garantia contra o charlatanismo? Como podemos nos prevenir quanto à ocorrência de fraudes nas manifestações mediúnicas? Qual a utilidade das reuniões de estudo? Qual deve ser a posição do médium ante a crítica? Que condições são necessárias a uma reunião espírita? Devemos criticar o mal quando ele ocorre em nosso meio? E qual o melhor antídoto contra a perturbação dos grupos espíritas? Então, pelas questões de debate, nós já percebemos que o assunto é muito importante. Então, faremos a leitura agora dos conceitos e informações extraídos desses pontos indicados. A finalidade do Espiritismo, como já foi dito, é o melhoramento moral da humanidade. Se alguém tinha dúvida de qual era a finalidade do Espiritismo, hoje não tem mais. A finalidade do Espiritismo é o melhoramento moral da humanidade. Se não nos afastarmos desse objetivo, se não nos afastarmos desses objetivos, já seremos enganados, porque não existem duas maneiras de se compreender a verdadeira moral. Deus não envia os espíritos para que nos achem a estrada material da vida, mas para que nos preparem a do futuro. Os que renunciam ao espiritismo por causa de uma simples desapontamento provam não haverem compreendido e não terem atentado à parte séria. Deus permite as mistificações. Olha o ponto importante. Deus permite as mistificações para experimentar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que fazem do espiritismo objeto de divertimento. As mistificações podem ter consequências desagradáveis para os que não se achem em guarda. Entre os meios que esses espíritos empregam, os mais frequentes são os que têm por fim tentar a cobiça, como a revelação de pretendidos tesouros ocultos, o anúncio de heranças ou outras fontes de riquezas. Além disso, deve considerar-se suspeitas as predições com época determinada, assim como todas as indicações precisas relativas aos interesses materiais. Ponto importante para todos nós. Deve considerar-se suspeitas as predições com época determinada, com uma data marcada, assim como todas as indicações precisas relativas a interesses materiais. Médiuns interesseiros não são apenas o que porventura exijam uma retribuição fixa. O interesse se traduz também pelas ambições de toda sorte.
Esse é um dos defeitos que os espíritos zombeteiros sabem tirar partido. Como a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja, que não seja correspondida às vistas da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos a combatem. A ninguém assiste, pois o direito de supor eles o venham a servir. O grau da confiança ou desconfiança que se deve dispensar a um médium depende, antes de tudo, da estima que infundam seu caráter e sua moralidade, além das circunstâncias. O médium, que por um fim eminentemente sério e útil, se achasse impedido de empregar o seu tempo de outra maneira, em consequência se visse exonerado, não deve ser confundido com o médium especulador, como aquele que premeditamente faça da sua mediunidade uma indústria. A fraude sempre visa a um fim, a um interesse material qualquer, onde não haja nada a ganhar, nenhum interesse a enganar. Por isso foi que dissemos, falando dos médios mercenários, que a melhor de todas as garantias é o desinteresse absoluto. De todos os fenômenos espíritas, os que mais se prestam à fraude são os fenômenos físicos. Primeiramente, porque impressionam mais a vista do que a inteligência. Em segundo lugar, porque despertando a curiosidade, mais do que os outros, são mais apropriados a atrair as multidões. Em tudo, as pessoas mais facilmente enganáveis são as que não pertencem ao ofício. O mesmo se dá com o espiritismo. Aos que não o conhecem se deixam facilmente iludir pelas aparências, ao passo que um prévio estudo atento as inicia. Não só nas causas dos fenômenos, como também das condições normais que eles costumam produzir-se, facultando-lhe assim os meios de descobrirem a fraude, se esta existir. A imitação de todos os fenômenos espíritas não é fácil. Alguns há que evidentemente desafiam a habilidade dos prestidigitadores, tais o movimento de objetos sem contato, a suspensão dos corpos pesados, as pancadas de diferentes lados, as aparições e etc. Salvo o emprego de tramóias e colúrio. Por causa disso, é necessário observar atentamente as circunstâncias e ter em conta o caráter e a posição das pessoas. Em princípio, julgamos que se deve desconfiar de quem quer que faça desses fenômenos um espetáculo ou objeto de curiosidade e de divertimento, e pretenda produzi-lo à sua vontade. As reuniões espíritas oferecem muitas vantagens. Nos permitem que os que nelas tomam parte se esclareçam, mediante a permuta das ideias, pelas questões e observações que se façam, das quais todos aproveitam. Mas, para que produzam todos os frutos desejáveis, requerem condições especiais. Cada reunião espírita é um todo coletivo. As reuniões espíritas apresentam caracteres muito diferentes, conforme o fim com que se realizam. Por isso mesmo, suas condições intrínsecas também podem diferir. Segundo o gênero a que pertençam, as reuniões podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas. As reuniões frívolas se compõem de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações e se divertem com as facécias dos espíritos levianos. E nessas reuniões que se perguntam banalidade de toda sorte, que se pede aos espíritos a predição do futuro e mil outras coisas sem nenhuma importância. O bom senso nos diz que os espíritos elevados não comparecem às reuniões desse gênero. As reuniões experimentais têm particularmente por objeto a produção de manifestações físicas. Para muitos, são um espetáculo mais curioso que instrutivo. Os incrédulos saem dela mais admirados do que convencidos.
Isso não se dá com os que hão estudado, porque compreendem de antemão a possibilidade dos fenômenos. A observação dos fatos positivos lhes determina uma completa convicção. Se houver subterfúgios, estarão em condições de descobri-los. As experiências desta ordem trazem uma utilidade que ninguém ousaria negar, visto terem sido elas que levaram à descoberta das leis que regem o mundo invisível e para muita gente constitui poderoso meio de convicção. Sustentamos, porém, que só por si não logram iniciar a quem quer que seja na ciência espírita. Do mesmo modo que a simples inspeção de um engenhoso mecanismo não torna conhecida a mecânica por quem não lhe saiba as leis. Se fossem dirigidas com método e prudência, dariam resultado muito melhores. As reuniões instrutivas apresentam caráter muito diverso, porque é nelas que se pode aurir o verdadeiro ensino do Espiritismo. As reuniões instrutivas devem satisfazer as várias condições. A primeira de todas que sejam sérias, na integral acepção da palavra, ou seja, cogitar apenas de coisas úteis, com a exclusão de todas as demais. É preciso que todos entendam que os espíritos cujas manifestações se desejam são de natureza especialíssima. Não basta, pois, evocar bons espíritos, é necessário que os assistentes estejam em condições propícias para que eles assintam em vir. A instrução espírita não abrange apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos, a teoria dos fenômenos, a pesquisa das causas, a comprovação do que é possível e do que não é. Em suma, a observação de tudo que possa contribuir para o avanço da ciência. O concurso nas reuniões espíritas de qualquer médium obsediado ou fascinado ser-lhes-ia mais nocivo do que útil. Não devem elas, pois, aceitá-lo. Os médiuns obsediados, que se recusam a reconhecer que o são, assemelham-se esses doentes que se iludem sobre a própria enfermidade e se perdem, por não se submeterem a um regime salutar. Todo aquele que entra numa reunião traz consigo espíritos que lhes são simpáticos, conforme o número e a natureza deles. Esses alcoólitos podem exercer sobre a assembleia e sobre as comunicações influência boa ou má. Perfeita seria a reunião em que todos os assistentes, possuídos de igual amor ao bem, só trouxessem consigo bons espíritos. Tendo em vista que o recolhimento e a comunhão dos pensamentos são condições essenciais a toda reunião séria, é fácil compreender que o número excessivo dos assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Não há nenhum limite absoluto para este número, mas é evidente que quanto maior for o número, tanto mais difícil será o preenchimento dessas condições. Outro ponto não menos importante é o da regularidade das reuniões. Em todas estão sempre presentes espíritos a que poderíamos chamar frequentadores habituais. Referimos-nos não aos que se encontram em toda parte e em tudo se metem, mas aos espíritos protetores e aos que mais assiduamente se veem interrogados. Ninguém pense que esses espíritos nada mais tenham que fazer senão ouvir o que queiramos perguntar ou dizer. Eles têm as suas ocupações e, além disso, podem achar-se em condições desfavoráveis para serem invocados. Quando as reuniões se realizam em dias e horas certas, eles se preparam antecipadamente e é raro faltarem, havendo mesmo os que levam ao excesso a sua pontualidade. Notemos, porém, que a exigência de pontualidade rigorosa é sinal de inferioridade, como tudo que seja pueril. Os espíritos de ordem verdadeira, superior, não se mostram meticulosos a esse extremo. Tudo que foi dito acerca das reuniões em geral se aplica naturalmente às sociedades espíritas regularmente constituídas.
O laço que deve unir os membros da sociedade ou associação não existe, a não ser entre os que percebem e compreendem o objetivo moral do Espiritismo e o aplicam a si mesmo. Entre os que nele veem fatos mais ou menos curiosos, nenhum laço sério pode existir. Uma sociedade onde esses sentimentos fossem partilhados por todos, onde os seus componentes se reunissem com o propósito de se instruírem pelos ensinos dos espíritos, seria não só viável, mas também indissolúvel. A dificuldade ainda grande de reunir crescido número de elementos homogêneos nos leva a dizer que no interesse dos estudos é bem da causa mesmo as reuniões espíritas devem tender ante a multiplicação de pequenos grupos do que a constituição de grandes aglomerações. Esses grupos correspondendo-se entre si, visitando-se, perguntando observações, podem formar o núcleo da grande família espírita. Nos agregados poucos, numerosos, todos se conhecem melhor e há mais segurança quanto à eficácia dos elementos que para eles entram. O silêncio e o recolhimento são mais fáceis e tudo se passa como em família. As grandes assembleias excluem a intimidade pela variedade dos elementos que se compõem. A divergência dos caracteres, das ideias, das opiniões, aí se desenha melhor e oferece aos espíritos perturbadores mais facilidade para semearem a discórdia. Além das pessoas notoriamente mal intencionadas, que insinuam nas reuniões aos que, pelo próprio caráter, levam consigo a perturbação aonde vão, nunca, portanto, será demasiada toda a circunspecção. Na admissão dos elementos novos, os mais prejudiciais nesse caso não são os ignorantes da matéria, nem mesmo os que não creem. A convicção só se adquire pela experiência e há pessoas que desejam esclarecer-se de boa fé. Aqueles contra os quais maiores precauções devem ser tomadas são os desses sistemas pré-concebidos, os incrédulos, obstinados, que duvidam de tudo, até da evidência. E os orgulhosos, que pretendendo ter o privilégio da luz infusa, procuram em toda parte impor suas opiniões e olham com desdém para os que não pensam como eles. Muito bem, queridos amigos. Mais uma vez agradeço a companhia de todos e rogamos a Jesus que seja conosco sempre.